Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O programa de hoje é especial se você gosta de uma boa aventura. Temos aqui 3 autoridades que podem falar e bastante sobre esse assunto. Meu amigo Rodrigo Digão Fonseca de Souza, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores de todas as regiões do mundo, Brasil, planeta Terra, enfim, aonde você estiver nesse momento curtindo mais um Acelera Diário, é um prazeraço ter você conosco. E como o Lucas falou, hoje, meus amigos, hoje o negócio é aventura, viu? Hoje o negócio é tipo assim, ó, vou abrir um parênteses, olha aqui, ó. Você tá cansado, tá em casa, tá estressado, você não tá mais aguentando as situações, está precisando de um refúgio, de algo para você mudar o teu destino e de repente dar uma melhorada na tua vida? Olha só o que hoje nós vamos receber aqui. Nossos amigos Maicon Dorsbacher e o nosso amigo Elton Sotoriva. O Maicon e o Elton são 2 amigos meus de longa data, 2 irmãos meus, sabe? Então, é um prazeraço ter vocês conosco aqui para falar um pouquinho aí do motociclismo, falar um pouquinho aí das viagens, falar um pouquinho de toda essa vibe legal que vocês já vivenciam isso há um bom tempo, né? E vão mostrar para nós aí, falar um pouquinho para a galera que está em casa. Elton, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no estúdio do Diário de Vacaria. E eu começo passando a bola para ti, ou seja, acelerando para o teu lado, para ti contar um pouquinho para nós como que começa a tua história com o motociclismo. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, então, né, todos da mesa. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui, trocando experiência, trocando ideias. Isso aí. E, Lucas, o meu mundo no motociclismo foi uns 4 anos atrás. Resolvi comprar uma moto. Já estava a cabeça, o serviço vai ter pilhando. Eu precisava uma válvula de escape. Olha só. Nunca pensei em comprar uma moto. Aí, olhando os videozinhos no YouTube, moto, viajando, vou comprar uma moto. E fui de atrás. Só que daí sozinho. Vou pegar a estrada sozinho, não sei muito. Aí tem o baita amigo Jefferson, meu parceiro de motociclismo aí. Resolveu comprar uma moto. Beleza, tá aí o negócio. Fechou o negócio. Fechou. Então a gente resolveu, foi finalzinho de 22. A gente resolveu comprar uma moto. Compramos e começamos a se aventurar aqui ao redor. E saímos o mundo afora aí. Fazendo legal. Algumas viagens aí. Cara, que bacana. Vamos lá. Maicon, como que começou pra ti, cara, a aventura do motociclismo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado de poder estar aqui presente com os amigos, com os irmãos aqui. Então, o motociclismo então é um vício, né? E eu desde cedo, eu fui motoqueiro, né? A gente vai falar isso. Opa! No decorrer a gente vai falar, né? Só para deixar bem claro que posso falar dos 2 assuntos, pessoal, vamos lá. Mas faz também, 2022, então eu tive a experiência de ir com grandes amigos numa viagem à Argentina e eu fui no carro de apoio. Foram 2 oportunidades que eu fui no carro de apoio, não tinha moto no momento, já tive lá atrás moto, enfim, e a partir desse momento a gente começou a ver com outros olhos, né? Que legal. Isso é bacana, né? Pô, mas também, Michael, já começou, tipo, a régua lá em cima, né? Já vamos pra Argentina, né? Já vamos, né? Não, foi. Longa distância. O que foi a primeira aventura pra ti, Elton? Pra mim foi ali na Barragem dos Touros. Ale, bom também, é isso aí, ó. Turismo regional. Fui pegar umas voltinhas, boa, isso aí. Mas o importante é o seguinte, fui de carona. De carro. Pois é. Aí no retorno dessas viagens, então, eu tive a oportunidade, então, de... meus amigos, não, Michael, próxima viagem tu vai de moto. Que massa. Mas eu disse, mas de que forma? Né? Não tinha moto, né? E as motos que a gente anda, enfim, elas têm seus valores, enfim. Então, pro momento, para mim, não tinha acessibilidade a ela. Claro. Mas aí eles me auxiliaram, me ajudaram. E não, no próximo, Michael, tu vai de parceiro de moto.
né? Então foi bem bacana, foi uma experiência fantástica e a gente agora segue aí longos anos aí andando pelo mundão aí. Que massa. Bacana. Elton, conta pra nós, teve algum momento assim que tu, a partir dessa construção que começou lá 4 anos atrás, né, de tu entrar na jornada, de viver os momentos que o motociclismo estava te proporcionando, teve algum momento que tu, assim, disse, esse é um momento que tá fazendo todo sentido pra mim estar nessa aventura? Quando que tu virou a chavezinha e disse assim, como que eu tô zen aqui? Foi, por exemplo, assim, a gente pegou a moto, né? A gente deu uma volta, fomos até Campestre, voltamos, e aí começou aquela coisa, vamos avançar um pouco mais, vamos indo. E aí conversei com o Jefferson, peguei a minha esposa, a Paula, vamos até a Barragem dos Touros. E nessa viagem, sabe, que show, olha que bom, vento na cara, né? Aquela sensação de liberdade, legal. E aí começou a criar o gosto. E aí começou as viagens um pouquinho mais longe. Vamos até Caxias, vamos, né? Vai aumentando, enfim. Aí que começou o gosto mesmo da moto, né? Foi por aqui, né? Foi nessa viagem. Quantos quilômetros dá daqui lá, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia de distância. Deve dar uns 100 quilômetros no máximo, mais ou menos isso. Até, isso aí. 100 quilômetros. E pra ti, Michael, quando foi o momento que tu disse, é isso que eu vou colocar como prioridade? Foi nessa da Argentina já? Que já virou a chave? Na verdade, eu tenho uma história, que é o seguinte, eu fui motoqueiro. Há anos atrás. E tem uma história assim, é meio engraçada, mas também é legal de se contar, né? Então eu andei a minha vida inteira de moto. Só que chegou a partir do momento, meu primeiro bem que eu comprei foi uma moto. Ale. Nossa, eu lustrava aquela moto assim. Lembra que moto era, Michael? Era uma Twister. Olha 250 amarela. Nossa, era linda a moto. Então, só que a gente andava e tal, a gente era jovem, e com o tempo a gente vai ganhando responsabilidades, enfim, e eu caí 2 vezes de moto. Aí minha esposa, Luara, ela me falou, Michael, não te cuido mais. Olha aí, aí pegou. Nossa. Aí pegou, vendi. Aí troquei com o meu sogro. Ele tinha o Fusca que eu tenho hoje, Digão. O Fusca? O Fusca que eu tenho hoje, era do meu sogro. O Lucas, só pra fazer um parênteses, o Michael tem um Fuscão, placa preta, lindo, cara, maravilhoso, cara. Presença confirmada no retrô também, sabe? Com certeza. Uma nave. Não, cara, me chamou a atenção, sabe? Porque como o cara é do negócio mesmo, né? Não, com certeza. Assim, a mulher disse assim, vou tirar a moto. Daí você olhou pro sogro e disse, não, me ajuda, sogro. Sogro, me ajuda aí, vamos, né? Vamos constituir. A ideia é fazer um projeto de família e tudo, né? Vamos se ajudando. E foi um conluio, digamos. A minha esposa, ela sempre me apoiou e tal. Sim. Só que na época a gente era jovem, enfim, né? Então, os tempos, ainda bem que a gente evolui sempre para melhor, graças a Deus. Mas aí, fiquei uns 10 anos sem andar de moto. Aí recebi o convite desses nossos amigos, né? Para ir junto. No cara de apoio, foi 1 vez, foi 2, e você vai aumentando a ansiedade. Aí um dia eu comentei com a minha esposa, um dia que eu vou ter moto de novo, né? E uma moto grande, legal. Uma Big Trail e tal, né? Joia. Bacana, porque né, é emocionante você ver as imagens. Aí ela apoiou, não, Michael, agora eu acho que já passou o tempo, né? Agora tu tá mais responsável, a gente vai evoluindo, entende? Então, isso aí. Passou o tempo. Enfim, hoje estamos aí. Que massa. Cara, vou voltar pra ti. O que mais importa numa viagem longa? O destino, a companhia ou o caminho, cara? Eu sinceramente, acho uma questão difícil, cara. Vamos lá. Uma história bacana, Lucas. Bem bacana. Eu recentemente vendi a minha moto para evoluir. A gente tem que sempre evoluir. Então, a gente fez uma evolução na moto, tá? Então, eu troquei minha moto. Na hora que fui vender a moto, aí um cara me chamou, enfim, foi bem esporádico, assim, bem bacana. Um vizinho aqui, 2 irmãos, que comprou a moto, bem bacana ele, bem gente boa. Aí ele me falou, Michael, eu fui ao Ushuaia, de avião. Cheguei lá, eu vi as viagens de moto, linda, maravilhosa, o destino. Aí ele me falou, Michael, não importa o destino, é o caminho que importa. O caminho, cada dia que a gente viaja, cada perna que a gente faz, né, Elton? E o Elton, a gente teve a oportunidade de fazer uma viagem grande, né, pela Argentina e tal, o ano passado, né, mano? Então, é importante. Assim, o caminho é muito importante. Legal. E mais importante que o caminho é a companhia. Pois é, vamos lá. Agora, cara. É importante isso aí, mas... Não, mas é o seguinte, a companhia, assim, ela é importantíssimo, porque você vai ficar
convivendo com uma pessoa, com um amigo, com um conhecido, 10, 12, 14 dias, depende o itinerário, o cronograma da viagem, né? Sim. Então você tem que ter essa ligação entre quem está viajando. Claro, é muito importante. É um isso, trabalho né? como se fosse em equipe, né? Imagino, né, Maicon, né, Elton? Não, com certeza. Tu concorda, Elton? Tu vai por aí também? Não, é bem isso aí mesmo. Eu acho que isso que o Maico falou, acabou o rapaz falando, né? O destino... como é que eu vou dizer assim? O destino... É uma certeza, ele vai ter, uma ele vai ter. consequência, Isso aí. Mas o caminho, cara, que tu vê... Tu ir pelo alto e tu ir pela estrada... É uma diferença, é o dia a dia, né? A gente cria itinerários diários, por exemplo, né? A gente sai daqui a Vacaria, vai um exemplo, vamos a Lagoa, de Lagoa a gente vai a Passo Fundo, né? Vamos um exemplo, né? Então cada perna da estrada que a gente chama, né? As pernas, né? Sim. É um acontecido. Que massa. É um objetivo. Nosso objetivo hoje é sair de Vacaria e chegar à Lagoa. Então, nesse caminho, acontece muita coisa. Bacana, legal, sabe? E assim, Lucas, aproveitando, eu tava comentando com os guris antes, como essa questão, né, das turmas, do pessoal viajando aí nos finais de semana, como é presente, né? A gente fala de Vacaria, né? Como a gente sabe, Vacaria é o nosso torrão aqui, é o nosso lugar. E Vacaria, eu já até citei em outro momento aqui no próprio podcast, que a gente é privilegiado, né? Pelas 2 BRs que cortam, a posição geográfica, a gente está perto do litoral, está perto da serra, está perto do norte, enfim, bastante questões. Então, eu peço uma gentileza pro pessoal que às vezes está na cidade, dá uma conferidinha, principalmente, tipo assim, no final de semana, cara. Começa sexta-feira nas BRs. Sexta-feira, depois do meio-dia... A movimentação de motos, e aí eu falo um pouco mais específico das Big Trails mesmo, né? Que são essas motos de viagem, o pessoal que não sabe, são as motos maiores. Vou citar o quê? BMW. Triumph. Isso. Aí você vai para Honda, Kawasaki. Enfim, Joia. então são Joia. várias. Todas as marcas possuem as suas Big Trails. Né? Muito então, bom. Não é falando de uma marca ou do Claro. Você chega ao destino da mesma forma. Isso aí. Tem gente que vai para... a gente acompanha alguns vídeos do YouTube, né? O pessoal de Pop 100, Olha aí, ó. fazendo um trajeto longo, perfeito, né? O gringo aqui de Bento Gonçalves com uma 49 cilindradas. Tá lá cruzando a América. Rapaz, cruzando a América. Vai daqui ao Alasca. Meu chapéu, então, esse 49 tocha. Então, indiferente de uma 49 a uma 1.300, uma 1.200. Sim. Mas e eu acredito também que essa questão do fato de fazer isso, de ter essa cada vez mais difundido, muitas pessoas fazendo de tudo quanto é lado. Tu sai dar uma passeada aqui na Serra, Vacaria, o que for. Cara, não tem um lugar que tu não vá, que tu não vê um grupo de motociclista, né? Não, é difícil mesmo não ter ponto turístico, que for, pessoal indo, tudo. Eu curto muito, tipo assim, tu tá na estrada, né? Aí, por exemplo, eu geralmente tô de carro, né? E aí tá andando, tem um grupo de motoqueiro, tá andando, de motociclista indo na tua frente ali, né? E aí vem vindo um outro grupo do outro lado. Sinalzinho com a mão e coisa arada, sabe? Eu curto muito, né? Muito esse negócio. Tu vê essa parceria, né? E isso tu vê, porque assim, ó, quando acontece alguns perrengues na estrada, cara... dá perrengue também? Eu tô com essa engatilhada aqui, digamos. Tô engatilhado, tá engatilhado. Tá de sniper, essa aí tá no sniper já. Porque quando acontece, normalmente eles param e te perguntam. Algum problema? Precisa de uma mão? Não, pá, né? Massa. Como é que eu vou dizer assim? É uma união essa classe aí que eu vou te contar uma coisa. Massa. Tá, mas vamos, já que levantou a bola, né, tia? Isso aí. Elton, contigo, perrengão. Já teve algum? Teve um... Eu vou dar risada, um baita perrengue, né? Eu tava tamo junto. Conte tudo, não esconda nada. Não sei se você pode contar. A parte que pode, tu conte, por favor. Não, isso aí foi um perrengue aí, infelizmente. Quando tu tá na estrada, tu tá sujeito a tudo, né? E aí, nós estávamos voltando de Córdoba, né? Córdoba. Córdoba. A gente estava voltando, saímos de Córdoba, sentido a Rio Grande do Sul. E num determinado caminho ali, um bichinho se atravessou na frente. E aí, foi moto para um lado e o Elton para o outro. Caramba. Foi. Mas graças a Deus não aconteceu nada.
O tombo foi um pouquinho violento, mas eu consegui voltar ainda na moto. Né? A gente olhou, levantamos a moto, eu pedi para dar uma olhada, a ciclística estava boa, tudo bem. Alguns retalhos aqui, né, no corpo, né? Faz parte. As tatuagens As tatuagens, mas eu consegui vir. Ainda a gente fez mais 1.000 e poucos quilômetros, né? Perfeitamente. Nossa. Perfeitamente. Não, pensa no BO, né? Porque, longe, moto, e pensando em toda E a acontece, logística. sabe, Lucas e Digão, isso nesse dia, por exemplo, a gente estava em 4, né? Quatro motociclistas. Eu estava na frente, aí tinha mais o Rangel, que estava junto conosco em segundo, o Elton estava em terceiro e o Márcio, que é nosso colega, em último, né? Então aconteceu isso. E eu estava na frente e acabei que não vendo. A gente mantém uma distância de segurança, né? E acabei ficando. Passei lá um trevo, esperei, o pessoal não vinha, né? Opa. E, algo aconteceu. Aí voltei, tinha um posto, daí de repente um caminhoneiro estava no posto, fez um sinal de com as mãos, né? Estão lá para trás e tal. Olha Cheguei aí, lá, vi a polícia. Polícia, né? Deve ter parado ele, porque a gente, nas rotas que a gente fez, a gente estava na Argentina, então lá a gente pode acelerar um pouco mais e a velocidade é maior lá, né? Também, né? São retas, né? retas sem fim, sabe? Então, você consegue andar bastante, né? Em velocidade, o que daria? 120, 130, assim, de cruzeiro, de média, sabe? A gente fica pensando que é Isso. Um pouco mais, né? Não, a gente... 120 de média, tá? Agora 120 de média, mas lá a gente consegue fazer isso. Lá nós pegamos retas de 300 km, pensa. Caramba! É de tu fazer chimarrão, tomar, cochilar e tu tá na reta ainda. Retas grandes. Caramba! Esse é um grande motivo, agora aqui falando das viagens de Beagle Trail, é isso. Por que o pessoal vai para a Argentina e não anda no Brasil? Vamos lá. Nosso Brasil é fantástico, maravilhoso, belezas naturais incríveis. Da Argentina da mesma forma, só que lá se permite nós andarmos mais de moto, dá uma liberdade maior, não tem tantas curvas, são retas infinitas, né? A qualidade do asfalto do asfalto, movimento de caminhões é muito baixo. Enfim, só um exemplo. A gente, quando volta de viagem, a gente geralmente entra por Uruguaiana ou São Borja. Para voltar, pega a 285 e vem a Vacaria. São 500 quilômetros. A gente pega mais caminhão nesse trecho caros do que na viagem inteira, 15 dias lá dentro da Argentina. Puxa vida. Então, isso é bacana. Isso é legal. Então, te dá essa liberdade. E nesse perrengue aí, beleza, foi de manhã cedo até. De manhã cedo, 11 horas. Só que quando tu leva esse susto, eu acho que a tua adrenalina sobe tanto que tu não percebe os teus machucados. Eu caí, me levantei, primeira coisa, tanto é que eu tentei me levantar, me baixaram de novo. Não, tá calma, né, tia? Não, mas eu tô bem. Aqui, ó, tô mexendo os braços, tô mexendo as perninhas, né? Tirei o capacete, tirei a jaqueta. Primeira coisa, queria minha moto. Onde é que tá minha moto? Tá lá, ó. Não, fizeram funcionar, pegaram. Não, ainda não mexemos, só erguemos. Tá, beleza? Aí fui lá, fiz funcionar, não sei, alguém deu uma volta com ela, eu acho. Rangel. Pra ver se tava... Sim, dava. Tava bem, e eu tô bem. Vamos embora. Daí até chegou a polícia. A polícia, muito solista. Olha só, cara. Pediram se queria, querem botar a moto em cima, vamos até o posto, né? Não, tô bem, tá tudo tranquilo. Quer que chame, faça um documento, alguma coisa? Chama. Não, tá tudo bem. Tudo certo. E tocamos ficha. E quando eu cheguei à tardezinha, né? Aí começa a sentir. Aí tu lembrou a idade que tu tinha. Aí tu vai tomar um banho. E outra. Meu Deus do céu. Mas daí tu toma um remedinho, calma ali a dor. Sim. Baixa adrenalina, tudo, né, cara? Não, ele não quis que a gente fosse dormir, porque daí, vamos ter que acompanhar ele, né? Alguém pra ir dormir junto. Não quero ir. Não, tô bem? Tô bem, tá tudo certo. Fiz 1.000 quilômetros. Isso aí. Deixa eu contar só mais 2 perrengues que eu tive bem rapidinho. Vontade. E logo que eu comprei a moto também, né? Fomos ali e voltamos. Aí eu não me lembro em que altura do campeonato. Vamos conhecer o Urubici. Fomos conhecer o Urubici. Bacana. Eu, o Jefferson. E foi mais um colega. Serra do Corvo Branco? E não chegamos a descer. Tá. Só fomos na cabeceira e voltamos. E lá, tu veja só, nessa viagem aí, teve
3 pialos. Olha! Mas tudo leve, tudo leve. Um foi na lama, Uhum. que foi a moto dançou, né? A outra foi o Jefferson também numa curva lá, mas também foi coisa leve. Sim. Voltamos tudo rodando, né? E também chegando aqui, um pouquinho antes de Lages ali também, eu levei um pialo ali, eu tava com a Paula, né? A Paula tá me escutando. Sim. Ali o bicho foi feio. Ali levei umas Nossa. plantas beliscadas aqui Nossa, assim. imagina, né? O sensor de segurança Não, mas na viemos carona. embora, deu tudo certo. Mas, ali. o importante é o seguinte, a questão dos perengues acontece, entende? Não. Mas o mais importante é o seguinte, é que você está ao ar livre, você está andando numa estrada, passa carros, Uhum. passa caminhões, então você está sujeito à chuva, a gente anda abaixo de chuva, vento. Então a gente teve até uma viagem que a gente fez ano passado para o sul da Argentina, fomos a Puerto Madre entrando na região da Patagônia. Ah. Então, por exemplo, lá o vento Que lateral massa, quase derruba as motos. Nossa. É o vento Parece patagônico. o vento patagônico, por exemplo, entende? Então, às vezes eu estava na frente, passa para eu quero ver como que é, porque cara, a moto você vai inclinada com a moto. Você não tem noção de que você está fazendo tanta força, sabe, para segurar a moto. Então você está correndo. É uma força natural que acontece, por exemplo, mas que você está vivendo. Então, às vezes acontece perengues, enfim, falta gasolina. Falta gasolina, às vezes acontece, já acontece. Comigo não, mas um parceiro nosso, ele tinha uma moto com um tanque menor, por exemplo, né? Então, faltando 1 quilômetro para chegar no posto, acaba a gasolina. Pane seca. Pane seca. Tu enxergava a plaquinha do posto lá. Sim, tu tava junto nessa, né? Então, cara, são coisas que acontecem. Aí a gente foi até no posto, pegou lá um litrinho e na Argentina, que também não pode, né? Eles têm que ter aquele galãozinho apropriado e tal. Aí eles não queriam vender, nós não queríamos comprar, enfim, mas daí resolvemos, fomos lá e pegamos a moto. Deu tudo então certo. São coisas que acontecem no natural, mas que é o seguinte, no final do dia são histórias que a gente dá risada. Ah, com certeza, eu ia dizer, né? A resenha depois deve ser uma coisa fantástica, né, cara? De sentar ali e lembrar. É bem Cara, isso aí. a questão do preparo físico, assim, vocês acham que faz diferença? Ele faz um passeio de pouquinho de moto, diferença. Faz bastante diferença. Todo mundo pode andar, qualquer pessoa vai andar, vai conseguir chegar ao seu destino, vai fazer seu roteiro, enfim, mas é muito importante. Assim, você tem que ter um preparo, porque a gente anda, por exemplo, às vezes, né, 700, 800 mil quilômetros num dia. Então, isso Imagina, tu passar 8 horas em cima de uma moto, basicamente. sentado. Quando para, sente, né? Não, Sente. tu pega, né? E outra, por exemplo, tem uma região que a gente passa, por exemplo, na Argentina, que é o Chaco, que é quente pra caramba, sabe? A gente passou lá, na vez que a gente foi junto, né, Elton? A gente passou lá a 44 graus. Meu Deus do de céu. temperatura. Isso, bom, tu frita um ovo em cima do asfalto, literalmente, entende? Então, isso, a hidratação do corpo é bastante se hidratar, enfim. Se você não tiver um preparo bom, tu vai chegar. Mas tu vai chegar ao final do dia exausto. Bem mais cansado, né? Tudo, muito. Perfeitamente, entende? Tanto é que isso aí do preparo é importante que agora em fevereiro eu, o Jefferson e mais um outro colega chamado Gerry, ali da Futura, nós fomos pro deserto do Atacama. Então ali tu pega o extremo, né? Pega calor, pega frio, pega vento. No mesmo dia. No mesmo dia. Então a gente passou pelo Chaco, ali a 46 graus no marcador do... Tu abria a viseira, não, já baixava de volta. Era mais quente. Porque era muito... Cara, o bafo... Bom, tu chegava no posto, botava água aqui no lombo aqui, mas em pouco tempo secava. Misturava com suor. Não, sabe quando tu não consegue desidratação? Isso aí pega valendo. Aí tu começa a subir, daí a gente subia as cordilheiras, né? Aí tu chega lá em cima a -4, -5. Nossa. Não, nesse caso não no mesmo dia, né? Sim. Mas tipo, de um dia pro outro. Né? Então, tu tem que ter um preparo, seja físico e também, né? Emocional, tudo, né? Emocional e saúde, né? Claro. E outra questão também, por exemplo, nesse dia a dia, nas viagens, por exemplo, realmente, a gente sai de uma temperatura elevadíssima, chega, por exemplo, daqui, começa a subir as cordilheiras, sentido leste, né, da Argentina, indo para o Chile, já começa a subir. Então, de repente, tu chega lá, 3.000 de altitude.
4 mil. Nossa, Aí começa o quê? O corpo sente, né? Sente. Nossa, com certeza. Físico. Aí tu pensa, sai da moto, vou dar uma caminhadinha meio rápida ali, o cara já sente um pouco de... Sim. Rarefeito também, acho. Acontece isso muito. Eu achava que era brincadeira isso. Sim. Antes de começar a viajar, enfim, achava que era brincadeira. Os jogadores vão jogar futebol lá na altitude e coisa. Achava meio frescura. Não é frescura, cara. É de verdade mesmo. É de verdade mesmo. Bah, De Cara, verdade o mesmo. que não pode faltar na bagagem, Elton, do motociclista? O que não pode faltar? O que sempre tem que ter na moto, cara? Que tu começa qualquer viagem, tu pensa, pô, isso não pode ir nenhum, cara. Os apetrechos para tu ter para uma eventual necessidade de, né, seja um kit chave, ferramenta, óleo. Vai junto isso? Vai, isso aí tem que ir, né? Isso aí, o kitzinho básico para tu numa pane, né, tu ter, isso aí eu acho que é super importante, né? E aí o destino vai te dizer o que tu vai ter que levar de roupa daí, né? Pois é. Nesse caso aí, o destino te diz o que tu vai levar de roupa. Mas vamos dizer assim, necessário, eu acho que para uma viagem a longa distância, é ferramental, porque daqui um pouco, que nem a gente percorreu nessa viagem que a gente foi aqui em fevereiro, nós percorremos aí, acho que uns 200 quilômetros sem um ponto. sem um ponto. Nada. Só o mundão de Deus. E isso é bem normal nesses trechos longos, às vezes é até mais de 200 quilômetros que a gente não vê uma alma viva. São desertos assim que você não tem. Então você tem que ter, às vezes, um suporte e tal. Enfim, Tu até falou do carro de apoio que vocês iam, justamente por isso. A gente sempre, quando faz as viagens, entende? Então a gente sempre tem um colega que vai de carro. Vai ele mais um colega, olha aí, ó, fazendo retaguarda. Ó, Lucas, isso aí nós podemos empreitar, ó, Lucas. Não, e outra, do jeito ele não vai de moto, porque ele já tem uma idade mais avançada e o prazer dele é dirigir carro. Então ele vai junto com nós e, né, então serve bastante isso, né? Mas a questão, tipo, de importante, de não pode faltar nas viagens, é a questão seguinte, eu acho que é muito importante, é a questão das roupas, né, e da segurança, né? Então, quando a gente faz, cada destino, que nem o Elton falou, é um tipo de roupa que você utiliza, né? Por exemplo, a gente vai para uma região fria, cara, você tem que ter a jaqueta, você tem que ter uma térmica, vai usar uma calça, bota, capacete, luva, isso é essencial. Tá? Outra coisa importante, a gente não está no nosso país. Então, a gente sempre faz, tem seguro, então a gente leva sempre... Pois é, eu ia te perguntar sobre essa questão, como que funciona? Pô, tem um problema com a moto, cara, como é que tu tem aquela rede de apoio, né? Porque às vezes, quando é um reparo ali, como assim, mecânico pontual, tu até dá um jeito ali. Mas, cara, quando é um BO grande, assim, onde é que tu é um guincho? Onde é que tu acha Puta, cara, é complicado, né? Um bom pedaço desse caminho é meio que, tipo, aqui que não pode dar nada, né? E aí tu vai embora, né? Mas o ponto de apoio, assim... Porque, assim, ó, o que acontece? Que nem quando a gente planejou, por exemplo, assim, essa rota que a gente fez aí, né? A gente foi... Vacaria, Correntes, Terma do Rio Rondo, Cafaiate, Tilcara, deserto do Atacama. Ficamos 2 dias lá, saímos do Atacama, Tocopila, Antofagasta, descemos até Santiago, cruzamos, subimos Caracoles, descemos, Mendonça. Santa Fé, Vacaria. Quando tu projeta uma rota dessas, tu já vai, por exemplo, assim, eu pelo menos, eu entro no Google e já vou mapeando. Onde é que tem... Ali eu faço a rota e faço os postos. A autonomia da moto é quanto? É 300. Então, vamos tentar buscar posto a cada 250 km. Sim. Isso então, é importante. Daí tu vai mapeando. A importância do planejamento, né? Tu vai mapeando. Um ponto de apoio. Eu sei que daqui um pouco... Cidades maiores. Eu ia dizer, pega... No caso, a minha moto é uma Trife. Tu pega a Trife. Onde é que vai ter? Correntes... Salta, enfim. Aí tu vai buscar centros maiores para buscar esse apoio. Então tu sabe que tu vai passar por lá. Então assim, deu um perrengue lá no desertão lá. Não tem o que fazer. Aí tu tem que contar com o colega que tu tá, que nem nós fomos em 3 motos, fomos sem carro de apoio. Sim. Então daí tu tem que contar, colega, dá um pulo, vê na próxima cidade, vai lá, busca, porque nem sinal de celular tu não pega. Sim. Então... mas uma coisa importante também é o seguinte, a questão
Opa, temos imagens. Temos Ô, imagens Gabi, aí. transfere para nós aí, vamos dar uma navegada aqui enquanto isso. Desculpa. Não, tudo certo, Lucas. Gente, vocês podem, por favor, contem um pouquinho aqui dos passeios, uma parada estratégica aqui. Vamos dividir. Essa aqui foi a última viagem agora de abril. A gente foi em 4 motos. Tem aí uns irmãos aí, Ricardo e Márcio, que estavam com nós, e o Vini careca aí, que todo mundo conhece aí. Vamos ver se a gente acha alguma foto do Vini. olha, ó. Ô, Vini, essa é pra ti, hein, cara. Na hora de tu aparecer aqui, faltou tu aqui. As paisagens, onde né, é que vocês cara? estão aqui, cara? Aqui a gente tá na rota 68. Essa rota, ela liga Salta a Cafaiate. É uma das rotas, assim, que quem não conhece do Big Trail deve conhecer. E a maioria do pessoal conhece porque é Conhece lindo. lá também. Eu vou passando aqui, turma. É lindo. Aqui a gente tá na garganta do Del Diablo, né? Que é uma parada de uma... São fendas, né? Então, nessa região, literalmente, parece que é o seguinte, a terra explodiu e subiu e formou grandes paisagens, formações rochosas. Porque dependendo de onde tu tá andando ali... Cara, parece que tu tá... Eu nunca tive na Lua, mas pelas imagens que tu vê... Em Marte, na Lua. Cara, é uma paisagem... Imagino que é assim, Deve ser muito próximo do que deve ser, né? Mas é uma paisagem, assim, totalmente diferente. Chamou atenção a questão aqui, ó, o tanque reserva aqui, não é isso mesmo? Esse foi um perengue, olha, ó, o Vini, ó. O que acontece? Ele tem a moto, ela tinha um pouco menos de autonomia que as nossas motos, né? Nossas são o tanque grande, de 30 litros, então a gente tem uma autonomia de 450 km tranquilamente. E a do Vini dava 300. Bah. Então... Ele comprou esse galãozinho adicional aí para poder, né, manter. Um dia que dá, Sim. que nós tiver que dar uma esticada. E às vezes é o seguinte, hoje não mais. Hoje a gente, que nem o Elton falou, a gente sai de casa coroteiro, de hotel onde ficar, parada de posto em posto a cada 200 e poucos quilômetros. Porque é o seguinte, a gente cansa também. Sim. Né? 200 quilômetros a gente faz em 2 horas, 1h30, né? Mas vamos lá, você cansa, então a gente tem que fazer as paradas para se hidratar, para almoçar, que a gente não almoça, geralmente a gente no meio dia só come um lanche, porque senão pesa depois para você fazer mais 300 km, 400 km, entende? Claro. Então o Vini comprou só para ter uma reserva, né? Para se acontecesse alguma coisa, né? Um perrengue que aconteceu nessa última viagem, o GR tinha um galãozinho desse. Fizemos toda a viagem, quase chegando, acho que aqui no Brasil. É proibido. Não, ele disse, tio, eu não vou carregar. Não, acho que foi um pouquinho antes. Não vou carregar esse galão aqui, né? Aí não foi lá, né? Já estamos chegando quase no Brasil, foi lá, botou no tanque, esvaziou e botou, né? E começamos a andar. Foi o posto. O posto era aqui. Não, mas fechou. Eita. E aí vai. Ora, tio, ele já tinha. Mas chegamos assim no estouro, assim, mas ele acabou gastando a gasolina. Não vou Lucas, volta, volta um pouco na imagem. Essa aqui, ó. Aqui não tá. São fotos aleatórias que a gente tira durante o dia, enfim. Aqui foi uma parada que era um mirante, né? Então nessa rota 68. Depois tem mais imagens legais, enfim. Mas aqui a gente conheceu, tem uma mulher aqui e outro cara que eram chineses. Cara, foi hilário. Tipo, eles davam risada, falavam, e nós não entendia nada, nós, mas tudo certo, batemos foto com eles. Eu imagino, cara. E uma coisa bem bacana, né, outra que a gente percebe, na Argentina, por exemplo, o pessoal é apaixonado por moto. Legal. Em cada posto que tu para, em cada local que tu para, criança pede pra vir tirar moto, pra subir em cima da moto, pai pra bater foto. Que joia, é inacreditável, sabe? Eu vou passando aqui, turma, que tem bastante foto pra gente olhando aqui, ó. Tem mais uma foto muito bonita aqui. Eu acho legal esses adesivos aqui, né, Digão? Sim, né? Os cara, às vezes registros, quando eu tô na estrada, eu fico meio de olho no posto, eu falei, se tem muito adesivo ali, onde é que eles param? Exatamente. Vou encostar ali. Essa é minha velha grande parceira. Então, todos esses adesivos aí, então, são a gente chama os decalques lá na Argentina, né? Então, aqui, são cidades que a gente... A formação bem ali, né? Que massa. Essa é a garganta. Olha aí, cara, que legal. Aí, ó, o inferno
Fianillo. 3.042. Essa aqui é Tafí del Valle. Nossa Senhora. É uma cidade maravilhosa, linda. Linda mesmo. A gente teve recentemente. Michael e Elton, como é que nós estávamos falando agora, né? Que o pessoal curte bastante moto aí na Argentina, assim, enfim. O trato com as pessoas, eu falo, tu vai passar pelo posto de gasolina, por um restaurante, por um hotel, né? Sim. Como é que é o trato do pessoal, assim, com o brasileiro específico, assim, digamos assim? Elton, vou deixar você falar primeiro. Aí tem mais alguma coisa, só não sei se é Não, na verdade, assim, o pessoal na Argentina, que a gente percebe que eles são muito receptivos. Muito. Eles te ajudam, tanto é que nessa última viagem também nós chegamos na frente do hotel, a gente pegou pelo Airbnb, e vai e chamar a pessoa e nada, né? Do nada chegou o cara lá, minha casa, em castelhano, né? Sim. Entendia, né? Minha casa é ali na esquina, cara, tem internet, tem tudo ali, querem chegar ali, querem ocupar, querem água, o que vocês estão precisando? Já indicou um outro hotel. Então, assim, o pessoal na Argentina, eles são muito receptivos. Que legal, cara. Tanto é que quando aconteceu esse acidente comigo, cara, parou o carro ajudando, enfim... No Chile o pessoal é um pouquinho mais frio. Lá o sentimento, assim, eles são mais frios, são mais... não te menos dão receptivos. não te dão muita abertura. Mas na Argentina, sim. Na Argentina o pessoal A gente, quando faz as viagens, entende? É bacana, porque em cada lugar que a gente vai, a gente tem salvo o contato do pessoal. E eles fazem questão em outras viagens, quando a gente vai passar pela mesma rota, e geralmente a gente sempre entra pelos mesmos lugares, né? A gente vira amigo do pessoal. O pessoal nos recebe assim como se fôssemos irmãos, se fosse da família, ou até melhor às vezes, sabe? Restaurante. Chega, tipo, a turma, né? De noite. E a gente é meio falador e gosta de falar alto e já estampa um vinho e uma cerveja. Você imagina, né? Gesticulando. E a mistura aí de italiano, alemão, tudo e coisa, né? Tá feito. Nós falamos muito bem espanhol. E aí vai um vinho junto, cara. Portugal. Aí sim, é linha tudo aqui. Na segunda taça estão falando castelhano. Tudo. Pô, até chinês saiu, japonês. Sim. Mas é bacana porque o pessoal, eles fazem questão de atender bem. Eles são receptivos ao extremo. Eles dão a camisa para você usar, se for necessário. Que massa. É bacana. As casas, por exemplo, que a gente fica em cidades, por exemplo, que a gente foi em cidades que são... Cara, são históricas, mas são pequenas ao extremo. Pobreza, deserto, entende? Uma coisa importante até é o seguinte, é que falando nessas viagens, eu acho que depois a gente vai falar sobre isso, a questão, enfim, mas eu sou arquiteto, né? Então, a gente tira o tempo para reparar nas construções, porque são tudo construções assim, por exemplo, feitas de barro, de palha ainda, né? Vamos voltar no tempo, entende? Então a gente repara muito. E não importa a casa que tu para, o pessoal sai. Não importa o nível dessa pessoa, cara, ela até atende. Precisa de alguma coisa, precisa de outra, sabe? É bacana. Que massa, né? Sabe? É bem bacana. Que massa. E tu para pensar um pouquinho, né? Onde está inserido, né? A gente tem aí, vou pegar o exemplo das turmas de vocês, no caso, né? Então a gente tem o arquiteto, a gente tem o médico, a gente tem o engenheiro, a gente tem o administrador, o contador, enfim, né? Vários. E lá naquele momento... com a família, com as suas limitações, digamos assim, econômicas, pode-se dizer, né? E estendendo a mão para ajudar, indiferente de quem você é ou for. Então, perfeitamente. Cara, nós começamos o podcast falando assim, ó, quando tu é uma viagem quando inicia a viagem, né? Então é mais ou menos assim, acho que o momento que o piloto, né, o motociclista monta na moto e parte, parece que tipo assim, tu sai um pouco daquilo que você é aqui nesse momento, nas nossas atribuições como todo, né? E vai de encontro aquilo bem o espírito que moto sempre representa, né? Da liberdade, do conhecer, do buscar coisa legal, do ser diferente, né? Eu já dizia o próprio slogan da Honda, né? Asas da liberdade, né? Que eu acho uma coisa fantástica. Eu fico pensando assim, digamos, que a moto, ela representa um ensino que vai muito além dos livros, cara. Com ela certeza. É meio que, tipo assim, uma intensidade do momento que tu vive, né? Perfeito. A intensidade do momento ali, cara. Porque assim, tu pensa assim, ó, isso que tu comentou, Digão.
tu não tem celular, tu não tem ninguém te atrapalhando. Cara, é você contigo mesmo ali. Entendeu? Sim. Tu tá ali na tua moto, dentro do teu Liberdade, capacete. silêncio. Eu botei aqui, cara, paisagem e um momento de tu contigo, né? Cara? Que massa. Tu reflete muita coisa. Que massa, tu, que tu massa. viaja. Boa, imagina. Viajando, tu viaja. Né? Porque tu chora, tu ri, tu grita dentro do capacete. Cara, É legal. Imagina, é legal, tu é fica legal 8 horas ali. A gente tem um intercomunicador, a gente se Sim. comunica, tu bota uma musiquinha de vez em quando, sim. Mas eu, particularmente, tenho grandes trechos que eu gosto de fazer assim em silêncio. Sim. Porque aquele é o teu momento. Eu acho que até te concentrar na própria pilotagem mesmo, né? De tu tá uma escutando coisa... a moto, Isso, pensando... isso. Bem isso, Luca. Até, por exemplo, eu não... Até já usei, escutando música, intercomunicador, enfim, mas não uso mais. Por meu opção, critério, opção minha, teu. né? Porque, cara, a gente tem que ficar bem atento sempre na estrada, no barulho do motor, no vento. Então a gente vai Sim. vai viajando, sabe? Uhum. E quando você está dentro, subiu na moto, a gente sempre fala, hoje é o primeiro dia de viagem, tá? No segundo, cara, a moto e você é uma pessoa só. Olha aí, ó. É isso aí. Né? Chega um momento que, cara, você não vê a hora de acordar de manhã, usar a jaqueta, a calça, a bota, a luva e acelerar. Que massa. Sabe? Você... Incorpora o centauro ali. Incorpora. Porque Perfeito. imagina assim, ó, as nossas viagens, quando a gente faz, é em torno de 10 a 15 dias. Tu não sente canseira. Sabe? Claro, te cansa um pouquinho o corpo, tudo, mas a tua mente. Cara... Olha aí. Ela tá se revigorando, aí, assim, né? Tu volta pra casa totalmente diferente, né, Maico? Tu volta assim pra casa. Que legal, cara. Que legal. Com uma paz assim que Inspirador. vou te contar uma coisa. Cara, tchê. eu tenho uma cena que eu acho que representa isso, que eu acho que foi uma das cenas assim que foi muito bem ilustrada. Tem aquele filme O Avatar. Tem um momento que o cara tem que conectar com o dragão lá. E, cara, ele precisa ter a mesma harmonia entre o cavalo dele Sim. e ele na pilotagem, cara. E aí, quando ele encontra aquilo, cara, eu fico pensando que é uma sensação desse nível, né? Ah, sim. Tu tá tão concentrado que parece que ela se torna uma extensão do teu corpo, né? É Cada isso mesmo, curva que tu tá isso fazendo, mesmo. tu tá... E aí, literalmente, aquela conversa, dizem que a vozinha interior começa a ter uma reunião contigo, né? Tu começa a falar ali, tu começa a te concentrar, e aí a coisa começa a andar de uma maneira que alcança essa sensação de bem-estar que todo cara que é motociclista diz que tem, cara. A liberdade, assim, Lucas, agora vou puxar aqui, é o seguinte, a gente tá andando de moto, né? É você e você dentro do capacete. Então, o que você falar, o som fica dentro do capacete. Então, os pensamentos, as orações, por exemplo, eu tenho o costume, faço todo dia quando saio, faço uma oração que Deus nos ilumine, nos guia no dia de viagem, que a gente consiga fazer uma viagem boa antes de sair da estrada, né? e chegar ao destino, né? Então, eu sempre faço isso porque a ideia é você sair de casa, mas o mais importante é retornar para casa, né? E é o seguinte, o caminho, as viagens, as paisagens, você desconecta do nosso mundo, que é tão corrido dia a dia, né? Então essa é uma liberdade assim que eu falo assim, não tem preço, porque é uma coisa inimaginável, você chegar a lugares que você nunca imaginou, né? Sim. É fantástico, fantástico. Imagina a gente em seguida, quando eu tava fazendo o roteiro, né, para ir para o deserto do Atacama, tu olhava os videozinhos no YouTube, pra conhecer um pouquinho, né? Claro. Cara, que legal, o cara lá no Atacama, tá lá no Pacífico, né? Subiu e desceu, né? As Cordilheiras dos Andes. Cara, daqui a pouco tu tá lá. Tu tá naquele ponto, né? Ué, isso aqui eu vi no videozinho do cara, tá no meio do deserto, ou tu tá lá no Pacífico, saber que tu fez 3.000 e poucos quilômetros, atravessou basicamente 3 países, né? E tu tá lá na costa do Pacífico, assim, cara, botando a mão no Pacífico, cara. Que legal. Não tem nada que pague isso. E uma coisa importante, tipo, a questão, a gente chega a lugares assim,
Cara, a viagem ela não começa no dia que, hoje vamos sair amanhã. Uhum. Não, ela começa 1 mês, 2 antes. Sim. Porque antes, falando, o que a gente não pode faltar numa viagem? Uhum. Questão básica, manutenção de moto, pneus novos. Uhum. A gente vai rodar uma quilometragem grande, 7, 8 mil quilômetros, 5 mil, 4 mil, depende o roteiro que você faz. Então você tem que ter esses cuidados, né? Mas o planejar a viagem, chegar no lugar, você começa a pesquisar, né? Vai lá pro tio Google, né? Uhum. né? No YouTube, ver o pessoal, como que é lá, né? Começa a pesquisar pousada, faz roteiro, então isso é bacana. E depois a grande questão é a seguinte, chegar lá, pô, o que eu vi era aquilo mesmo. Eu tô passando aqui. É isso aí. Eu tive assim uma experiência fantástica. Eu gostaria de poder andar na neve, sabe? Uhum. Com as montanhas nevadas, com as laterais. Sim. E ano passado a gente teve a oportunidade de fazer essa viagem assim, na região dos Sete Lagos, Bariloche, Esquel, enfim. Umas passagens fantásticas. Cara, menos 5 graus, assim, o corpo... A mente estava muito aquecida e assim tão maravilhada com as imagens assim, que são lindas assim que você esquece que é frio, que esquece que é... Nem sente. Né? Não sente. Você vive o momento, sabe? Vive o momento, isso aí. Sabe que eu queria aproveitar, né, Digão, já que a gente tem convidados aí com tantas milhas rodadas, né? Isso. Quantas milhas por aí. Eu acho que a gente queria, de repente, conectar com a região dos Campos em cima da Serra, pessoal. A gente queria que vocês pudessem, assim, de repente, dar umas dicas para quem está vindo, porque como a gente vai longe aqui com o nosso programa, quais são os locais que vocês recomendam que as pessoas aqui na nossa região tenham a oportunidade de fazer os passeios aí de moto? Tem alguma área que vocês gostaram mais, que, enfim, é bacana a gente sugerir para o pessoal do motociclismo? Eu acho que o seguinte, a nossa região, agora vamos falar do que nós temos de bom aqui. Então, às vezes a gente não olha porque a gente tem perto, no nosso lado, e a gente vai buscar uma coisa longe, né? Mas a nossa região, assim, é um polo importantíssimo de ligação, tá? A gente tem a oportunidade de ter aqui a BR-116, a 285, então são grandes BRs, né, de ligação, né? Vamos pegar a 285, liga lá a Argentina até o litoral, né? A 116 então faz todo o corte, né, de cima a baixo, entende? Então a nossa região ela é um polo muito importante e até a gente tá formando agora, né, mano, um grupo, né, de motociclismo, pois a nossa cidade necessita desse polo aqui, porque aqui a maioria da pessoa que circula aqui para vir para Sul, Gramado, Canela, região, né, passa por onde? Passa por Vacaria. Que legal. Vacaria é a porteira do Rio Grande, é uma cidade histórica, uma cidade que tem história, entende? Então a gente tá fomentando então essa criação do grupo. Roteiros. Nossa região é fantástica. Vamos lá. A gente tem Bom Jesus, a Serra da Rocinha, que daqui a dias vai ficar pronta. Hoje já dá para ir circular por ela. É linda fazer de moto. E tu para pensar, né? Nós de Vacaria, vamos botar 2 horas, vamos supor, para ser algo bem tranquilo. Em 2 horas você vai estar no litoral, cara. Né? Em 2 horas tu vai estar ali, ó, na praia, curtindo, vai estar na 101, que vai dar a possibilidade para tu explorar. E a gente sai, às vezes, daqui, né? Vamos lá, sabe, vamos dar um rolê final de semana, né? De moto. Vamos a Urubici. Tem a Serra do Corvo Branco lá, né? É a Serra do Corvo Branco, né? Sim, Corvo Branco. Essa mesmo. Essa. A gente sai daqui para ir lá. A gente vai ter uma aqui que fica aqui no nosso lado. E é bonito, Lídio. E é bonito, sabe? A gente tem a região de São Francisco de Paula. É lindo de se ver, né? A gente aqui na cidade tem vários pontos também que às vezes são mal aproveitados, mas também que fica meio difícil às vezes o acesso dessas motos maiores, entendem? Mas também são lindos, entendem? Mas, por exemplo, vamos lá, Vera Tormenta, por exemplo, fica um acesso mais difícil, daí tem que ter uma pessoa que ande mais na estrada de chão, enfim, então tem pessoas que andam de Big Trail, por exemplo, que não andam na estrada de chão, enfim, então depende do estilo de pilotagem de cada um, né? E realmente, depois que abrir a Serra da Rocinha ali, né? Perfeito. O tanto que eu acredito que vai aumentar, então, né? Tu comentou. Circulação. Nós temos
pega a região aqui, as Serras de Santa Catarina. Perfeito. Vamos aqui, unir todas, né? Então, assim, normalmente, quando a gente está falando em viagens longas, né? Mas as viagens longas nossas é 1 ou 2 por ano, né? Exato. Então não é Sim, então é 1 ou 2 por ano. Bem planejadinho. Bem planejado, né? Uhum. Mas, basicamente, não digo todo final de semana. A gente está rodando aqui. Faz o giro. Faz o Vai passeio. a São Joaquim, desce a Serra do Rio do Rastro, volta. Ou faz a volta, que agora Corvo Branco está fechado por um tempo, Isso, né? Desce a Rota do Sol, vai até Torres. Então, né? assim, ó, tu tem São José dos Ausentes, tu tem São Francisco de Paula, Sim. tu desce a Canela, tu faz a volta. Então, assim, nós temos lugares bonitos Que legal. aqui. Bonitos. Legal. Que não devem nada a lugar Uhum. nenhum, Uhum. sabe? Ô, Maico, então, até nessa linha de pensamento aí, que tem esse projeto aí de se ter, né, um grupo específico aqui em Vacaria, né, um grupo de motociclistas, no caso, a gente começa também já a visualizar questões tanto de questão de movimentar a própria economia do município, né, porque daí tu vai fazendo algumas parcerias, né, para que isso aconteça, e quem sabe, que futuramente dá para nós pensar, de repente, até em, de repente, um encontro, alguma coisa assim, né, do pessoal para trazer para cá, que também seria algo bem interessante. Vacaria já teve encontro de motociclistas no passado, assim, sabe? Teve o seu momento. Quem sabe, né, possa gerar um novo momento e unir turismo, passeio, inovação, enfim, um monte de coisa legal, né, para movimentar como um todo. É bem importante isso, Digão, porque é isso mesmo que o grupo está sendo criado. É para isso que está sendo criado. Então, é para a gente divulgar a cidade de Vacaria. Vacaria é uma cidade que, às vezes, para quem vive aqui, não dá valor, às vezes, né? Isso Mas aí. é uma cidade centenária. Se a gente for falar, é isso aí. 275 anos. Tem muita história, né? Tem muita história. muita história. E o pessoal de fora, quando fala que a gente é de Vacaria, que a gente vai nos encontros, Passo Fundo, a gente foi, Lagoa, enfim, o pessoal, vocês são de Vacaria, vocês têm que ter um grupo lá de vocês, sabe? Ficam empolgados, porque, pessoal, a nossa cidade tem história. É isso aí. Então a gente tem que divulgar isso, né? Hoje a gente tá E a ideia- colando pilha nisso, né? E a ideia mas sim. é importante isso aí. É muito bom. A ideia é fazer, então, a criação desse grupo, que está em andamento, vamos lá, né? E fazer, sim, as reuniões, né? Fazer um encontro, vamos lá, começar pequeno. Claro, né? claro. O retrô. Claro. O retrô é isso um aí. sucesso, né? Mas fazer esses encontros. Começou pequenininho. E outra coisa muito importante, assim, que agora que veio na cabeça, que não dá para deixar de falar, é a questão é família. Ah, legal. O motociclismo é o quê? É família. Uhum. Né? Então, basicamente, por exemplo, esse grupo, você vai no encontro, leva a esposa. Se a esposa não gosta de andar de moto, que tem casos, né? A minha gosta de andar de moto, então ela é parceira, né? A gente às vezes, vamos almoçar, vamos a Lagoa almoçar no final de semana, vamos a Lages, vamos a Bento, enfim. Então ela é parceira, legal, sabe? que legal. E nesses encontros é família. Né? Então é bacana. Eles é legal. incentivam isso aí, né? Sim, A família, né? sim, Família, filho, enfim. Sim, eles sim, incentivam sim, isso sim. aí. É importante, né? Gente, Elton, quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui falar um pouquinho para o nosso motociclismo. A gente estava precisando, né, Digão? Com certeza, colocar com certeza. esse assunto em pauta, porque realmente assim tem esse espaço todo que vocês felizmente estão ajudando a construir. Michael, obrigado por compartilhar tantas histórias, e eu tenho certeza que a gente precisaria de mais uns 2 ou 3. Tô percebendo, existem sinais aqui. E, Digão, mais uma vez, muito obrigado. Beleza, Lucas. Para você de casa que acompanhou mais um podcast aqui do Acelera Diário, com muita alegria e cheio de boas histórias para contar, estamos imprimindo mais algumas páginas por aqui para que a gente possa valorizar cada vez mais as histórias que fazem parte das pessoas que vivem no cotidiano aqui de Vacaria. Continue com a gente, o Diário de Vacaria está presente mostrando o que acontece na nossa cidade. Até a próxima, pessoal. Valeu!